Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao módulo 4 do curso Bioquímica das Vitaminas. E neste módulo nós vamos falar das funções das vitaminas no organismo humano, aprofundando nos mecanismos bioquímicos. Então vamos falar sobre reações metabólicas nas quais essas vitaminas estão envolvidas e o papel fisiológico, né? O papel de função dessas vitaminas no nosso organismo. A gente vai começar pelas vitaminas hidrossolúveis, conforme fizemos nos demais módulos anteriores, e posteriormente vamos falar das vitaminas lipossolúveis. Começando então pela tiamina, vitamina B1, vamos falar de todas as vitaminas do complexo B. E a gente falou sobre o processo de absorção da tiamina, e a gente vai ter, então, a tiamina sendo captada pelas células do nosso organismo, né, de diversos tecidos, através de transportadores de tiamina, que a gente já tinha falado, né, THTR1 e THTR2, os mesmos que tem lá no intestino, vão estar presentes em outras células, e a tiamina vai ser captada para o interior da célula, onde ela vai ser fosforilada pela enzima pirofosfoquinase 1, TPK1, né? Então, aqui a gente tem a tiamina, a TPK1, que é a enzima que adiciona grupos fosfatos à tiamina, transformando a tiamina em tiamina difosfato ou tiamina pirofosfato, que é essa estrutura da vitamina que a gente já viu, com 2 grupos fosfatos associados à sua estrutura, né? Então, essa forma fosforilada da tiamina é a forma ativa que vai agir como um cofator enzimático, né? O cofator é uma substância que é necessária para que as enzimas façam as reações químicas de forma adequada, né? E a gente vai ver que a tiamina pirofosfato, TPP, vai ser essencial para várias reações, né? Tanto no citoplasma quanto no interior das mitocôndrias, a gente também tem esse TPP sendo enviado para o interior da mitocôndria. E aqui vocês veem algumas reações que retiram, né? A gente tem a TPP, a TPPase, que retira grupos fosfatos, e vai ter a TM-pase, que vai retirar mais um grupo fosfato e volta a ser tiamina, né? Então, a gente tem um ciclo aqui de fosforilação e desfosforilação da tiamina, e forma fosforilada que é essencial para ela agir como um cofator, então, auxiliando enzimas, principalmente enzimas que estão envolvidas no metabolismo energético das nossas células, ou seja, metabolismo de produção de energia, de produção de ATP. A gente tem, então, o TTP sendo essa forma ativa, né? Então, a partir da tiamina, ou TDP, né, tiamina difosfato, tiamina pirofosfato, que é o TPP, são exatamente a mesma coisa, a gente só tem uma mudança aí de denominação, mas é a mesma molécula, né? Então, ela vai servir como cofator de enzimas, né, que são 4 enzimas que são essenciais, principalmente para a questão de produção de energia no nosso organismo. Então, a gente vai ter a enzima piruvato desidrogenase, o complexo, na verdade, piruvato desidrogenase, que faz parte da glicólise, né? Para quem não estudou glicólise ainda, a glicólise é uma via metabólica na qual a glicose é quebrada em piruvato para a produção de ATP, né? E após o piruvato ser formado, no final da glicólise, ele pode ser convertido em acetilcoenzima A. E a enzima que faz essa conversão de piruvato em acetilcoenzima A é o complexo piruvato desidrogenase, que é um complexo formado por 3 enzimas. E a gente precisa, então, do TPP, da tiamina pirofosfato, né, a forma ativa da tiamina, para que esse grupo de 3 enzimas funcionem e façam essa reação de conversão de piruvato a acetilcoenzima A. Então, essa reação é essencial para a produção de energia do nosso organismo. Depois, esse acetilcoenzima A vai ser direcionado, se as nossas células estão precisando produzir ATP, ele é redirecionado para o ciclo do ácido cítrico, o famoso ciclo de Krebs, né? E no ciclo de Krebs a gente também tem uma enzima, que é um complexo enzimático, que é o complexo alfa-cetoglutarato desidrogenase, uma das reações do ciclo que converte
alfa-cetoglutarato em succinil-CoA. E esta reação, esse complexo enzimático também depende de TPP, lembrando que essas reações acontecem dentro das mitocôndrias, né? Tanto a conversão de piruvato a acetil-CoA quanto a conversão de alfa-cetoglutarato a succinil-CoA acontecem no interior da mitocôndria. Então, o TPP é essencial para essas duas reações. Além disso, a gente tem uma via chamada via das pentoses fosfato, que é uma via metabólica que acontece no citoplasma das células, em que essa via converte glicose 6-fosfato em ribose 5-fosfato, né? Então, transforma um açúcar de 6 carbonos num açúcar que é a ribose de 5 carbonos, né? E libera também NADPH, que é um agente redutor em reações, vai ser usado em reações de biossíntese, por exemplo, biossíntese de lipídios, né? E uma das enzimas dessa via das pentoses fosfato, então a transcetolase, também depende de tiamina na forma ativa, o TPP, né? Então, é a conversão de xilulose 5-fosfato com ribose 5-fosfato em gliceraldeído 3-fosfato e cedoheptolose 7-fosfato, né? Então, a gente tem açúcares de 5 carbonos que vão ser convertidos em 2 açúcares, um de 3 carbonos, outro de 7 carbonos, e a transcetolase vai catalisar essa reação, mas ela precisa da tiamina pirofosfato presente, né? E aí a gente vai ter um armazenamento desse TPP no cérebro, no coração, no fígado e nos rins, em tecidos que é mais necessário, né? E lembrando que quando essas enzimas precisam desse TPP como cofator, ou coenzima, a gente pode chamar também, as enzimas não vão fazer a sua reação sem a presença do TPP. Lembrando que as vitaminas são todas, na maior parte, né, têm que ser obtidas pela alimentação, porque o nosso corpo não produz. Ou seja, se eu tiver deficiência de tiamina, por exemplo, essas reações todas não vão acontecer de forma adequada, né? Então, por exemplo, a produção de energia vai ser comprometida no organismo e também a produção de ribose 5-fosfato, que é essencial para a estrutura dos nucleotídeos lá da estrutura do DNA, do RNA, é essencial para a estrutura do próprio ATP. Enfim, a gente tem várias moléculas que têm ribose na sua estrutura e a gente não vai ter essa produção adequada, né? A tiamina tem uma meia-vida, ou seja, ela dura mais ou menos no nosso corpo de 1 a 12 horas, e por isso, né, e isso acontece porque ela é hidrossolúvel, né, então ela vai ser eliminada principalmente através da urina, e por isso a gente precisa ter um consumo diário dela, né, regular, para manter esses níveis adequados. Além disso, então, a gente vai ter a tiamina sendo envolvida no metabolismo da glicose, e ela vai ser essencial para a produção de algumas substâncias, como a bainha de mielina, né, os lipídios que fazem parte da bainha de mielina, a produção de neurotransmissores como acetilcolina, o GABA, né, o próprio glutamato, a própria serotonina e aminoácidos, né, como o glutamato e aspartato. Então, o que vocês têm nesta figura aqui é a glicose. A gente vai ter a glicólise representada aqui de forma resumida, né? Então, a glicose, gliceraldeído 3-fosfato e o piruvato, que é o ponto final da glicólise, né? E aí a gente vai ter essa glicose podendo ser convertida em ribose 5-fosfato, que eu falei, né, anteriormente, pela via das pentoses fosfato, e eu preciso de TPP para que essa produção aconteça, a gente viu. Depois, a conversão de piruvato em acetilcoenzima A, que acontece dentro da mitocôndria, né? Também precisa de TPP. E a produção de acetil-CoA vai ser essencial não só para o ciclo do ácido cítrico, para a produção de energia, mas também para a biossíntese de ácidos graxos que fazem parte da bainha de mielina, né? E também para a biossíntese de acetilcolina, né? Acetilcoenzima A é essencial para a produção de acetilcolina, que é um neurotransmissor bastante importante, que está relacionado, por exemplo, à sinalização da contração do músculo esquelético, né? E aqui a gente tem o ciclo do ácido cítrico, esse acetil-CoA também é importante para o ciclo do ácido cítrico. A gente viu que o alfa-cetoglutarato, a conversão dele em succinil-CoA também depende de TPP, né? E é essencial também porque a gente vai ter alguns aminoácidos sendo produzidos e o próprio neurotransmissor ácido gama-butírico, que é o GABA, né? Que é importantíssimo também como neurotransmissor, né? Então, aqui a gente tem
funções muito importantes e essenciais, porque essas reações todas não acontecem sem a presença da tiamina, né. Outras funções, né, da tiamina, que são importantes no organismo humano, né, então estão relacionadas à produção de energia, que a gente viu, como um cofator enzimático no ciclo de Krebs, na via das pentoses fosfato, né. É essencial para sinalização neuronal, ou seja, porque vai ser importante para a síntese de neurotransmissores como acetilcolina, o próprio GABA, glutamato, né. E aí isso é essencial para sinalização, transmissão de sinal neuronal, para síntese de mielina, a gente falou ali também, né. E essa síntese de mielina é essencial para a condução, nervosa adequada, né. Depois a gente tem a questão de função mitocondrial normal, né? Porque ela vai participar aí das vias de produção de energia, principalmente do ciclo do ácido cítrico, quando a gente fala de mitocôndria, né? Então, é importante para a conversão de glicose em energia. A gente vai ter também ela tendo um papel essencial para a questão de atividade antioxidante, porque indiretamente, obviamente, não a tiamina diretamente não é um antioxidante, mas a via das pentoses fosfato, que a gente falou, vai produzir NADPH, que é um agente redutor. Então, eu vou ter uma produção desse NADPH, porque eu dependo da tiamina, né? E esse NADPH é essencial para a gente ter atividade de uma enzima que é a glutationa redutase, que é importantíssimo como um mecanismo de defesa antioxidante do nosso organismo, né? Então vai regular aí a presença de radicais livres e também vai diminuir os efeitos de estresse oxidativo. E no sistema imune também tem a questão de ser ter essa função antioxidante indireta, né? E também tem um papel protetor nos macrófagos, na atividade dos macrófagos e da supressão da proteína supressora P53. Então, é uma gama de funções bastante importantes aí para a vitamina B1 e que podem ser afetadas se a gente não tiver a quantidade adequada da vitamina no nosso organismo. Além disso, eu trouxe aqui mais como um plus, né, uma curiosidade. A gente tem um artigo científico de 2016 que foi publicado na Revista Europeia de Arquivos de Psiquiatria e Clínica de Neurociência, que mostrou então que a tiamina pode melhorar o tratamento, pode ser usado como tratamento adjuvante, né? Então, junto com o tratamento convencional, nos pacientes com desordem de depressão maior, né? A gente tem um resultado de um estudo randomizado, duplo cego e controlado por placebo, que mostrou então uma redução significativa, principalmente aqui depois de 6 semanas, nos sintomas de depressão dos pacientes com esse transtorno depressivo maior, com a suplementação de tiamina em relação ao placebo, né? E aí a gente vê que teve uma diminuição. O placebo também diminuiu, não dá para dizer que é uma grande diferença, né? Mas eles colocam como um efeito grande, né? Em relação ao placebo, né? Em relação ao tamanho de efeito que foi observado. Então, é um dado que a gente pode usar e avaliar, pelo menos, né, no paciente que tem depressão, se tem o consumo, por exemplo, o nutricionista pode avaliar se tem o consumo de alimentos ricos em vitamina B1 e pode fazer junto com o tratamento convencional, não substitui, é importante deixar claro que não substitui o tratamento convencional, mas pode adicionar uma suplementação de tiamina para auxiliar nesse tratamento também. A partir de agora a gente vai falar da riboflavina, né, que é a nossa vitamina B2, e ela é utilizada no nosso corpo principalmente para a biossíntese de flavina mononucleotídeo e flavina adenina, aqui ficou cortado, de nucleotídeo, nosso FAD, né? Que são as formas biologicamente ativas da riboflavina no nosso corpo, né? Então, aqui a gente tem a estrutura da riboflavina. Existe, então, nas nossas células uma enzima chamada riboflavina quinase, que vai usar ATP. Então, aqui vocês têm ATP, esse ATP é quebrado, retirado, um grupo fosfato, e ele é convertido em ADP, porque um dos grupos fosfatos desse ATP vai ser ligado à riboflavina e a gente vai formar flavina mononucleotídeo, né?
E depois a gente vai ter, a partir da flavina mononucleotídeo, uma outra enzima chamada FAD-sintase, que vai usar mais uma molécula de ATP, vai quebrar essa molécula de ATP, liberando 2 grupos fosfatos, né? E a gente vai ter a conversão dessa flavina mononucleotídeo em uma molécula de FAD, né? Flavina adenina dinucleotídeo. A gente vai ter mais um grupo fosfato e a porção de ribose e a adenina do próprio ATP vão se ligar aqui na estrutura, formando então flavina adenina dinucleotídeo. Por que a gente chama de flavina adenina dinucleotídeo, né? A gente vai ter a estrutura aqui de uma ribose e uma adenina. A adenina é uma base nitrogenada, a mesma adenina que a gente tem no DNA, no RNA, né? E ela está ligada a uma ribose. Lembram que a ribose é produzida na via das pentoses fosfato, né? E essa ribose tem um grupo fosfato em um dos seus carbonos, e isso caracteriza, então, vou circular para vocês verem aqui, um nucleotídeo, né? É o mesmo nucleotídeo que a gente teria na estrutura do DNA. E aí a gente vai ter a porção da flavina aqui, e a gente tem um açúcar de 5 carbonos aqui, que não é a ribose, né? Mas que também está ligado a um grupo fosfato. Então a gente tem flavina, a adenina, dinucleotídeo, porque a gente tem estrutura de seriam 2 nucleotídeos aqui, né? Então isso caracteriza essa denominação do FAD, né? E o FAD, ele vai ter várias funções no metabolismo celular, né? Então, o FAD é importantíssimo para a produção de ATP, porque o FAD vai ser liberado no ciclo do ácido cítrico, ele vai ser liberado na beta-oxidação de ácidos graxos, quando a gente quer produzir energia a partir de ácidos graxos, e esse FAD vai ser importante na cadeia de transporte de elétrons para a produção de ATP. Também é importante para regulação de produção de radicais livres, né, no nosso organismo, para as defesas antioxidantes, depois a gente vai ver um pouquinho disso, né? Então, eu falei aqui, a questão de reparo do DNA, a questão de dobramento de proteínas, né? Quando a proteína assume a sua estrutura tridimensional, no processo de sinalização de apoptose, ou seja, de morte celular programada, e na remodelação da cromatina, né? Que faz parte lá da estrutura do material genético. Então, tem várias funções bastante importantes aqui para o FAD e para a flavina mononucleotídeo também. Nas células, então, essa riboflavina vai ser utilizada principalmente, como eu falei, para biossíntese de flavina mononucleotídeo e para a produção de adenina, flavina adenina dinucleotídeo, o nosso FAD, né? Que são as formas biologicamente ativas, né? Então a riboflavina não vai ser mantida nesse formato, ela vai ser convertida. São aqui vocês têm as reações que eu expliquei anteriormente, que vai ter a adição de um grupo fosfato, formando flavina mononucleotídeo, e depois a gente vai ter a adição da porção adenina, ribose e grupo fosfato a essa estrutura de flavina mononucleotídeo, formando então o FAD, tá? As duas flavoenzimas, né, a flavina mononucleotídeo e a flavina adenina dinucleotídeo, que são cofatores ou coenzimas essenciais para algumas reações, né, elas vão ter um papel importante no metabolismo da glicose, tá? Justamente porque a gente vai ter o FAD sendo essencial para a produção de energia, né? Então, o metabolismo energético, como eu falei anteriormente, na oxidação dos ácidos graxos para a produção de energia. Então, quando a gente faz a quebra dos ácidos graxos, a gente vai liberar FADH, e esse FADH vai ser usado na cadeia de transporte de elétrons para a liberação de ATP. O ciclo de Krebs libera FADH também, e a gente vai ter no catabolismo, né, na degradação das purinas também, essa liberação de FAD, né? E a gente vai ter uma relação também com o metabolismo da vitamina B6, depois a gente vai falar um pouquinho. E tanto a flavina mononucleotídeo quanto a flavina dinucleotídeo vão atuar em várias reações
enzimáticas, né, do metabolismo que são muito importantes, e a função dessas 2 coenzimas é fazer essa transferência de elétrons nas reações de óxido-redução. E essas reações vão ser bastante importantes na produção de energia e algumas outras reações. Então aqui vocês têm, eh, citadas as enzimas, né, que dependem do FAD, né, aqui vocês têm descrito do FAD ou da flavina mononucleotídeo, e a função metabólica dessa desse FAD ou dessa flavina mononucleotídeo, né. Então a gente tem, na verdade, elas fazendo tanto a transferência de elétrons, quanto aceitando, né, doando elétrons. Então, aqui a gente tem ela sendo aceptor de elétrons, fazendo a transferência de elétrons na cadeia de transporte de elétrons para a coenzima Q, fazendo a transferência de equivalentes redutores do succinato para a ubiquinona, né. Então aqui a gente tem succinato desidrogenase, que é uma enzima do ciclo de Krebs, né. A gente vai ter também, a xantina oxidase, dependendo de FAD, né, onde a gente tem a oxidação de hipoxantina e xantina para a formação de ácido úrico, né. E a gente tem aqui também NADH, citocromo P450 redutase, né, que é uma transferência de elétrons para citocromo P450. A gente tem a NADP desidrogenase, em que vai ter transferência de elétrons do NADP para o FAD e depois para a ubiquinona. Então, tem uma série de reações que vão precisar da ajuda da presença de FAD e flavina mononucleotídeo, e eu tenho que ter, então, de novo, a presença da vitamina B2 para formar esses 2 cofatores ou coenzimas. Além disso, como eu mencionei anteriormente, a riboflavina é essencial para defesas antioxidantes no nosso organismo, né. Então ela vai ser importante, principalmente na forma de flavina adenina dinucleotídeo, FAD, para a ação da enzima glutationa redutase. A glutationa redutase é essencial para a gente ter disponível uma enzima cha uma desculpa, uma molécula chamada glutationa reduzida, e essa glutationa reduzida vai auxiliar a ação de uma outra enzima que se chama glutationa peroxidase. Isso compõe, então, o ciclo redox da glutationa, né, que é um ciclo que é muito importante para a defesa antioxidante do nosso organismo, principalmente contra espécies reativas do oxigênio, e, destacamos aqui, então, o peróxido de hidrogênio. Então, o peróxido de hidrogênio é uma espécie reativa do oxigênio que pode causar danos a proteínas, a lipídios, ao próprio DNA, e quando ele causa danos, ele vai fazer com que essas moléculas percam a sua função. Nesse caso, a gente tem então uma enzima chamada glutationa peroxidase, que consegue degradar o peróxido de hidrogênio em água. E aí, assim, ele não causa mais dano, né? Mas para que a glutationa peroxidase funcione, ela precisa de glutationa reduzida, na forma reduzida, né? E quando ela usa essa glutationa reduzida na sua reação de degradação do peróxido de hidrogênio, ela converte essa glutationa em glutationa oxidada. E eu preciso regenerar essa glutationa reduzida para que essa enzima consiga continuar degradando o peróxido de hidrogênio. E a gente vai ter uma segunda enzima que se chama glutationa redutase, que justamente pega a glutationa oxidada e reverte ela em glutationa reduzida. Só que esta enzima glutationa redutase depende de FAD, né. Então o FAD, como uma coenzima, de novo, obrigatoriamente precisa estar presente para que a reação aconteça, caso contrário a reação não acontece, né. E além disso vai usar essa glutationa redutase, vai usar NADPH, que é dependente, a produção de NADPH é dependente de niacina, a gente vai ver depois. Então aqui, além da riboflavina, a gente tem a B3, né. Mas vamos focar aqui na riboflavina. E se tem demonstrado, né, que a deficiência de riboflavina compromete, então, esse processo e pode aumentar a questão de estresse oxidativo, que é o quê? Quando eu tenho uma produção muito grande, né, um acúmulo de peróxido de hidrogênio, por exemplo, e acúmulo de danos oxidativos em virtude disso. Então, aí outra função bastante importante da riboflavina no nosso organismo. Outra questão importante em relação à riboflavina é que ela está relacionada ao metabolismo da vitamina B6. Então, aí a gente tem uma interligação e a gente vai ver isso aqui, a gente vai ver isso em relação a folato e B12 também, que tem o metabolismo dessas vitaminas do complexo B estão muito relacionados, né? Então, a gente precisa
da vitamina B6 na sua forma ativa é o piridoxal fosfato, né, que é essa forma ativa é produzida no nosso corpo a partir da piridoxina, que é a B6, né. E para a gente produzir, então, a forma de piridoxal fosfato, a forma ativa da vitamina B6, a gente precisa da riboflavina, ou seja, a enzima piridoxina fosfato oxidase, que vai sintetizar esse piridoxal fosfato, precisa da B2 como cofator, né. Então vocês têm aqui piridoxina, piridoxal, piridoxamina, que a gente viu, né, e elas vão ser convertidas na sua forma fosforilada, né, piridoxina 5-fosfato, piridoxamina, 5-fosfato, e essa enzima piridoxina fosfato oxidase, né, vai precisar da B2, da riboflavina, para produzir esse piridoxal 5-fosfato. E aí aqui a gente tem a forma ativa da vitamina B6. Então, para ativar a vitamina B6, eu preciso da vitamina B2. Então, é uma inter-relação aqui bastante importante entre 2 enzimas, desculpa, entre 2 vitaminas do complexo B.